Com o sermão intitulado O Amor Vem de Deus, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Ao percorrermos o caminho da fé, por vezes expressamos o amor de Deus apenas com os nossos lábios, não compreendendo totalmente a profundidade, a largura e a dimensão do seu profundo amor. É claro que alguns podem ter compreendido melhor o amor de Deus no seu coração, mas como não têm uma compreensão completa do amor de Deus, por vezes, a sua fé não pode deixar de parar de crescer e permanecer na mesma. Por isso, hoje, vamos dedicar algum tempo a estudar os ensinamentos da Bíblia sobre o amor de Deus. Há uma pequena história sobre o amor de Deus que gostaria de partilhar convosco. Entre os cristãos do mundo que vão à igreja, alguns dizem: vou à igreja para ficar rico, ou vou à igreja porque se rezar muito a Deus, Ele resolverá as minhas dificuldades físicas. Sei que há muitas pessoas que vão à igreja por essas razões. No entanto, na maioria das vezes, Deus responde às nossas orações numa direção ligeiramente diferente da que esperamos. Nós devemos compreender que é para nosso próprio benefício. Esta pequena história partilha essa lição. Por favor, deixem-me lê-la para vocês. O título é Dou graças a Deus. Eu queria poder para ter uma carreira de sucesso, mas Deus deu-me humildade para aprender a obedecer. Orei para ter boa saúde, para fazer um grande trabalho no mundo, mas Deus deu-me uma doença para que eu pudesse fazer um trabalho maior. Eu pedi riqueza para viver uma vida feliz, mas Deus deu-me pobreza para que eu me tornasse sábio. Orei por honra para me tornar uma pessoa que todos respeitassem, mas Deus colocou-me numa situação difícil para que eu pudesse ser uma pessoa que precisa de Deus. Eu estava sozinho, sentia-me só, por isso pedi amizade mundana. Mas Deus deu-me um coração amplo para amar todas as pessoas do mundo. Eu pedi os prazeres deste mundo para poder aproveitar a minha vida, mas Deus deu-me uma maneira de viver, a vida que agrada aos outros. Apesar de não ter recebido as coisas mundanas pelas quais rezei, Deus sempre me concedeu o caminho para acumular bênçãos no céu durante a minha vida. Dou graças a Deus por Deus estar sempre a dar generosamente. Ele disse: eu desejava grande poder para ter sucesso no mundo, mas Deus colocou-me numa posição humilde para que eu pudesse aprender a obedecer. Eu queria realizar um grande trabalho no mundo, por isso pedi a Deus saúde física, mas Deus permitiu que eu fosse afetado por uma doença para me ajudar a perceber um sentido ainda maior da vida. Entre os nossos membros, alguns podem perguntar: acredito em Deus, mas por que é que estou a sofrer tanto? Ou, acredito em Deus, mas por que é que sou tão pobre? Por vezes, ouço estas palavras. No entanto, Deus tem a sua vontade profunda ao criar-nos. De acordo com as palavras escritas em Gênesis, não foi Deus que criou o homem, à sua imagem. Em João, capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora para completar a obra da sua criação. Como não sabemos que caminho devemos seguir, muitas vezes, concentramos-nos apenas na realidade imediata que temos diante de nós e pedimos a Deus: por favor, faz-me rico. Ou, o Deus, por favor, concede-me grande autoridade. A Bíblia desperta-nos para o facto de que, quando pedimos a Deus esses desejos mundanos, Ele pode por vezes humilhar-nos e colocar-nos nas posições mais baixas e inferiores do mundo. Alguns podem dizer: eu orei muito, mas Deus não respondeu às minhas orações. Não é que Ele não vos responda. Ele responde sempre às nossas orações. Em benefício de quem são dadas as respostas?
Deus dá-nos sempre a resposta às nossas orações, em benefício da nossa própria alma. Nunca devemos esquecer que o que Deus quer é o bem das nossas almas. Deus acarinha-nos sempre e ama-nos, mais do que nós nos amamos a nós próprios. Além disso, Deus considera-nos como tudo. Vocês são tudo na minha vida. Vocês são a única coisa que me preocupa. Sempre que a Mãe Celestial nos expressa o seu coração, temos de pensar no seu amor e sacrifício. As coisas celestiais são mais magníficas do que as terrenas, e o trono celestial é mais glorioso, não pode ser comparado. No entanto, Deus veio a esta terra em carne e osso e suportou todos os tipos de ridicularização, calúnia e vários sofrimentos dos pecadores. O Pai e a Mãe Celestiais ficam de coração partido sempre que venham os seus filhos desviarem-se e caminharem em direção a este mundo. Uma vez que os seus filhos não compreenderam plenamente o amor de Deus, não se purificaram da sua natureza mundana e não se purificaram através das palavras de Deus, eles oram constantemente pelos seus filhos, esperando pacientemente que eles regressem. Por isso, devemos sempre dar graças e glória ao nosso Pai e à nossa Mãe. Deixem-me ler-vos mais uma história. Esta história faz-nos pensar: aqueles que tiveram pais assim e receberam este tipo de amor dos seus pais são verdadeiramente abençoados. Permitam-me que eu leia brevemente. Nos Estados Unidos, houve uma criança coreana que foi adotada por um jornalista reformado. Ele tinha 2 irmãos e uma irmã que eram americanos. Eles tinham uma boa educação e levavam uma vida conscienciosa. No entanto, esta criança era diferente. Ele costumava ser um bom rapaz que ouvia os pais e estudava muito. Mas à medida que foi crescendo, apercebeu-se de que era o único com cabelo diferente e diferente cor de pele na sua família. Desde então, começou a perder-se. Só chegava a casa a altas horas da noite, bebia álcool, andava com rufias e brigava frequentemente. No entanto, o seu pai adotivo não o repreendeu de todo, mas esperou com amor e orou sempre para que ele regressasse. Um dia, a criança foi ter com o seu pai adotivo, em lágrimas, e disse-lhe: "Por que é que sou o único com uma cor de pele e de cabelo diferente? Não percebo porque é que nasci como o filho indesejado de pais irresponsáveis. Agora, estou nos Estados Unidos, apenas a ser ridicularizado e alienado pelos meus amigos. Estou verdadeiramente ressentido com os meus pais. Já nem sequer quero viver." Ao ouvir isto, o pai adotivo disse-lhe gentilmente: "Meu querido filho, tu não és uma criança abandonada. És o filho de uma mãe verdadeiramente maravilhosa. A tua mãe até deu a sua própria vida para te proteger e salvar." O pai adotivo contou então a seguinte história. Durante a Guerra da Coreia, ele trabalhou como jornalista para o exército do Jeová. Durante a retirada de 4 de janeiro, as suas tropas retiraram-se de Seul para Daejeon. Enquanto conduziam através do vento gelado e penetrante, o condutor gritou de repente: "Oh, o que é aquilo?" Eles encontraram o corpo de uma mulher quase nua deitada na berma da estrada. Estava enrolada com força, agarrada a algo, como se estivesse a guardar um tesouro precioso. Tinha tirado a roupa para a envolver à volta do seu filho, para o manter quente e seguro. Dentro do seu abraço estava um bebê recém-nascido que mal respirava. Como ele ficou profundamente comovido com o amor maternal da mulher, o pai adotivo construiu uma sepultura para ela e trouxe a criança para os Estados Unidos como seu filho adotivo. Quando o filho ouviu esta história, sentou-se calmamente sem dizer uma palavra e foi para o seu quarto. A partir desse dia, a criança mudou.
Ele estudou com afinco, licenciou-se em medicina e acabou por se tornar cirurgião torácico. Ofereceu-se como voluntário para servir como médico militar e foi enviado para a Coreia. Ao chegar à Coreia, num dia frio de inverno, foi procurar a campa da mãe, de que o pai adotivo lhe tinha falado. Em frente à campa da mãe, despiu-se e ajoelhou-se, chorando e sussurrando-lhe toda a noite: Mãe, devia estar muito mais frio nesse dia, não estava? Mãe. Esta é a história completa. Quando olhamos para a história, a criança apercebe-se que não foi apenas adotada, mas que a sua mãe tentou desesperadamente salvá-lo e acabou por morrer depois de lhe salvar a vida. Depois de saber uma verdade tão dolorosa sobre a sua mãe, tornou-se um grande cirurgião. É assim que a história termina. No início, a criança ressentiu-se dos seus pais, mas quando compreendeu a verdade, percebeu que os seus pais não eram alguém de quem se devesse ressentir. Como a guerra da Coreia estava a decorrer, a mãe deve ter pensado que a melhor maneira de salvar o seu filho era tirar toda a roupa que tinha vestida e envolvê-lo à volta dele para manter a sua temperatura corporal. A retirada não teve lugar em janeiro. Esse mês é o mais frio da Coreia. Nesta situação desesperada, a mãe salvou o seu filho, sacrificando-se a si própria. Embora a profundidade do amor seja incomparável com a de Jesus Cristo, faz-nos lembrar a forma como Ele nos salvou ao ser crucificado na cruz. Como é que essa pessoa teria vivido a sua vida depois disso, com a memória da sua mãe que morreu por ele? Mesmo que não pensemos profundamente nisso, ele teria certamente vivido uma vida correta e dado contributos significativos para a sociedade como um grande médico. Da mesma forma, se não entendermos ou compreendermos o sacrifício que o nosso pai e a nossa mãe espirituais fizeram por nós, se o entendermos apenas como um incidente que aconteceu há 2000 anos e não o gravarmos no nosso coração, consideraremos o grande sacrifício de Deus apenas como uma história ou um conto popular. No entanto, na realidade, o nosso pai e a nossa mãe vieram a esta terra em carne e osso para nos salvar. Ele morreu na cruz de forma tão miserável apenas para salvar os seus filhos. Nós devemos lembrar-nos sempre que Deus viveu esse tipo de vida por uma razão, a nossa salvação. Por isso, eu gostaria de pedir a todos os irmãos e irmãs de Sião que partilhem com os nossos vizinhos o amor que o Pai Celestial e a Mãe Celestial nos deram. Por essa razão, o apóstolo Paulo iluminou os membros da família celestial na verdade, para que sempre tivessem fé e esperança. Mas, antes de tudo, amor. Não foi isso que ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo enfatizou aos santos da igreja primitiva e a todos os santos desta época, que acreditam em Deus, que o elemento mais essencial da nossa fé é o amor. Passemos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A Bíblia ensina-nos claramente que a nossa fé e a nossa esperança não têm sentido quando excluímos o amor da nossa vida de fé. Continuemos com o versículo 4.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Todas as profecias, línguas e conhecimento podem desaparecer com o tempo. No entanto, há uma coisa que podemos levar conosco até ao fim, até ao reino dos céus: o amor. O reino de Deus não é o reino de amor? A Bíblia ensina-nos que o amor existe para sempre. Está escrito que chegará o momento em que tudo o que temos desaparecerá. No entanto, o amor nunca acabará, existirá para sempre. Passemos ao versículo 12. Porque, agora, vemos como em espelho, obscuramente, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três são as partes importantes da nossa fé que não podem ser deixadas de lado. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, entre eles, o maior destes é, o que é? O amor. Vejamos este amor no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Em Lucas, capítulo 10, versículo 25, está escrito: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltares. Qual destes três te parece ter sido o próximo, do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então, lhe disse: Vai e procede tudo de igual modo. Há um profundo significado espiritual nesta parábola. Não deveríamos ser capazes de partilhar o amor de Deus com todas as pessoas do mundo, enquanto vivemos a nossa vida neste mundo. Então, o que é o amor espiritual? É o amor que conduz toda a humanidade, destinada a morrer à verdade da vida. Quer se trate de amor espiritual ou de amor físico, Jesus ensinou os cristãos a tratarem os outros com o amor que aprenderam de Deus. Não é este o ensinamento da sua parábola? Os sacerdotes são aqueles que conhecem bem os decretos, as leis e os regulamentos de Deus. Também os levitas são equiparados aos sacerdotes, uma vez que todos os sacerdotes provêm da tribo de Levi. Embora eles estivessem informados sobre as leis, não ofereceram qualquer ajuda. Em vez de tentarem salvar a alma moribunda,
estavam mais preocupados com a sua própria reputação, pensando: se me envolver com este tipo de pessoas, a minha vida cotidiana não se tornará inconveniente. Por isso, não prestaram muita atenção à morte iminente da pessoa. No entanto, o samaritano, apesar de estar a viajar, fez todos os esforços para salvar a pessoa. Jesus perguntou: qual destes três era o próximo, do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Jesus esclareceu-nos que aquele que teve misericórdia dele, ou seja, aquele que praticou o amor, é o verdadeiro próximo. Nós devemos fazer o mesmo. De facto, esta é uma das razões pelas quais devemos pregar com diligência. Além disso, mesmo que nos deparemos com uma situação real como esta, em vez de nos limitarmos a passar por ela, não deveríamos nós, como filhos de Deus, fazer todos os esforços para salvar a vida de uma pessoa, tal como fez o bom samaritano. Não foi isto que Jesus nos quis ensinar? Os regulamentos, decretos e leis de Deus são todos preciosos. Temos de os respeitar a todos. No entanto, sem amor, tudo perde o sentido. A Bíblia sublinha-o continuamente. Devemos esforçar-nos por compreender o amor que recebemos do nosso Pai e da nossa Mãe, e o amor que Deus nos mostrou na cruz. Os filhos celestiais cometeram pecados no céu e foram lançados nesta terra para morrer. Apesar de termos estado em tempos numa situação tão desesperada, não estamos agora nesta posição gloriosa, em que podemos esperar o céu, através do precioso sangue da redenção. Não devemos atribuir a nossa compreensão da Bíblia e a nossa entrada na verdade da nova aliança ao nosso próprio intelecto e compreensão da Bíblia. Não somos convidados a participar no banquete de amor e misericórdia que Deus nos concedeu graciosamente. Por isso, nunca esqueçamos a sua graça. Na história que vos contei há pouco, quando a criança que sobreviveu à Guerra da Coreia ouviu a história de como foi adotado, percebeu o quanto a sua mãe se tinha sacrificado para o salvar. Foi à sepultura dela e chorou: na noite em que lutaste para me salvar, não tinhas ainda mais frio do que eu tenho hoje. Ali de pé, despido tal como a mãe, sentiu a dor imensa do frio gelado do inverno, que era insuportável mesmo por uma fração de segundo. Ao aperceber-se da dimensão do sacrifício da sua mãe para o salvar, não podia estar mais orgulhoso da sua mãe. Quando olhamos para o sacrifício de Deus na cruz há 2000 anos, e para todos os registros da Bíblia, que nos ensinam sobre o sacrifício de Deus durante um longo período de 6000 anos, nunca devemos encarar o amor de Deus de ânimo leve. Vejamos o capítulo 4, versículo 7, da primeira epístola de João. Vejamos o capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de onde vem o amor? Deus. A Bíblia inglesa explica esta frase como o amor vem de Deus. Noutra versão, é também expressa como o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Lembremos-nos sempre como é que Deus nos ama. Devemos salvar os nossos irmãos e irmãs, tal como o bom samaritano. Nunca devemos agir como o levita ou o sacerdote da parábola. Todos os membros da Igreja de Deus devem ser capazes de partilhar o amor de Deus com todas as pessoas do mundo.
Devemos sempre partilhar o amor de Deus com todas as pessoas que encontramos, seja em casa, na sociedade ou na igreja. Pensemos em Deus. Pensemos no sacrifício que o pai e a mãe fizeram para salvar a nós, os que teriam morrido se fôssemos deixados sozinhos. Por favor, reflitam cuidadosamente sobre o doloroso caminho da cruz, que Deus teve de percorrer, uma vez que não havia outra forma de nos salvar. Ao fazê-lo, não nos tornemos nunca nos tolos que se afastam, esquecem ou traem o amor do nosso pai e da nossa mãe. Eu gostaria de pedir a todos os filhos de Sião que sigam o caminho deles e percorram com eles o grande caminho do amor. Como já vos li anteriormente, quando orarem a Deus, não pensem, porque é que Deus não responde rapidamente às minhas orações? É claro que Deus responde a todas as orações. Uma vez que Deus nos ama tanto, responde sempre às nossas orações, numa direção em que, no final, podemos receber a bênção do reino dos céus. Nós podemos pedir a Deus poder e riqueza mundanos, mas Deus responderá às nossas orações, numa direção diferente, com o dom chamado humildade. Isso é porque Ele nos ama muito. O livro da primeira epístola de João continua a explicar este amor tão profundo de Deus por nós. Vejamos o versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus, nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso? Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. À medida que o número de membros da nossa querida família de Sião aumenta, e a igreja cresce, às vezes fico preocupado com o pensamento: e se os membros não forem diligentes em partilhar o amor de Deus com os outros? Quer tenhamos muitos membros ou não, os filhos celestiais devem obedecer plenamente a este mandamento de amor que Deus nos deu e pô-lo em prática. Nós também devemos transmitir o amor do pai e da mãe a todas as pessoas do mundo. Eu espero que onde quer que estejam, seja em casa como membro da família, na igreja como membro da igreja, ou na sociedade como membro da sociedade, se destaquem como amor, pois vocês são filhos de Deus. De onde vem o amor? Está escrito que o amor vem de Deus. Se o nosso coração estiver sempre cheio de amor, não podemos dizer que é a prova viva de que Deus está sempre conosco. Tratemos todos os que nos rodeiam com amor, os nossos irmãos e irmãs em Sião, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos e todos os nossos conhecidos. Eu espero sinceramente que esta mensagem possa ser ouvida em todos os cantos da terra. Na verdade, os filhos celestiais que foram ensinados por Deus em Sanhom e pela Mãe Celestial Nova Jerusalém estão cheios de amor. Brilham o amor onde quer que vão, no mundo inteiro. Por esta razão, eu gostaria de vos pedir mais uma vez que partilhem o amor com todos. A lei é importante. A nova aliança também é importante. Tudo é importante, mas o mais importante é o amor que vem de Deus. Não está escrito na Bíblia que não devemos odiar os nossos irmãos e irmãs. Pode haver alguns membros à nossa volta cujas palavras e ações nos deixam desconfortáveis. No entanto,
Temos de reconhecer que as nossas origens são diferentes. Todos nós somos filhos do Pai e da Mãe Celestiais em Sião. E os membros são nossos irmãos e irmãs por quem eles se sacrificaram para salvar. Tendo sempre isto em mente, todos os membros da família de Sião devem estar unidos numa só mente e fazer todos os esforços para completar o Evangelho. Hoje, eu gostaria de vos pedir mais uma vez que vocês se tornem em filhos celestiais tão graciosos. Desejando que todos os filhos do Reino dos Céus brilhem com amor em casa, na igreja e na sociedade, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.